Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nesse terceiro domingo da Quaresma, nós contemplamos um evangelho, não só o evangelho, mas algumas leituras que nos fazem refletir sobre a relação com nós mesmos. Se nós olharmos bem, nós vemos que o tempo da Quaresma ele vem como que nos mostrando um caminho de restauração, como nós vimos na quarta-feira de cinza, quando falávamos de esmola, oração e jejum, a relação com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Por isso que hoje, nesse domingo, a liturgia ela nos mostra e nos questiona sobre essa relação com nós mesmos. E a grande pergunta que vem na liturgia é: qual é o sentido da nossa vida? Porque aqui nós vemos justamente na primeira leitura, quando ali no livro do Êxodo, aquele povo que está perecendo pela falta de água, pede a Moisés, Deus ali, através de Moisés, vai pedir para que Moisés fira a rocha com o seu cajado e ali vai jorrar água para aquele povo beber. Ou seja, Deus, ele sacia o seu povo. Depois nós vemos muito bem no Sagrado Evangelho, Jesus vai ao meio-dia naquela fonte, naquele poço. E ele parecia que queria encontrar alguém naquele poço, que é justamente esse encontro com a samaritana. E a questão, o questionamento de Jesus para com ela é justamente esse: qual é o sentido da vida dela? Por isso que Jesus vai ao encontro daquela mulher no poço, e ali nós vemos justamente algumas coisas importantes para a restauração da relação com nós mesmos. E o que é a relação com nós mesmos? É a relação onde nós entendemos para onde nós devemos ir, como nós devemos viver nessa terra e qual é a missão que nós temos nessa terra. Nós precisamos refletir sobre essas três coisas: a meta final, a forma de caminhar e a nossa missão específica, que tem a ver com a nossa vocação. A vocação à santidade, a vocação no estado de vida e a vocação como dom, como carisma específico de serviço ao próximo. E é justamente isso que também nós vamos ver no Evangelho de hoje. Jesus, conversando com aquela samaritana, a primeira coisa que ele vai pedir àquela samaritana é água, dar-me de beber. É claro que Jesus ele quer começar um diálogo com aquela mulher. E quando usa essa terminologia da água, nós temos que ter em vista aquilo que o próprio Cristo fala nas bem-aventuranças. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando Jesus pede água, quando ele manifesta uma sede, ele não está falando dessa água comum, porque depois ele mesmo vai se apresentar como água viva. Mas ele aqui está chamando a atenção sobre algo muito importante, que é justamente isso, o anseio interior por realmente complementariedade. A água no recipiente é aquela que entra em todos os lugares, né? Assim também na nossa vida, a graça de Deus é aquela que entra no mais profundo da nossa existência e ali vai como que entrando e dando sentido, fazendo com que nós nos sintamos como que completos, né? Realizados. Essa é a graça de Deus, a presença de Deus em nós. E aí nós vemos como que nesse primeiro ensinamento, Jesus ele vai ali pedir água àquela mulher. E depois, é claro, ele quer dialogar com ela. Ou seja, aqui nós temos algo importante, porque aquela mulher que dialogava com o pecado, dialogava com o erro, dialogava com o mal, agora o bem supremo está indo de encontro a ela para dialogar. Assim também Deus vem ao nosso encontro. O bem supremo vem ao nosso encontro e quer dialogar conosco. Por isso que ele nos questiona qual é o sentido da nossa vida. Por isso que no decorrer daquele diálogo, o Evangelho é cheio de elementos que a gente poderia ficar aqui falando sobre eles até amanhã, mas depois há um elemento muito interessante no Sagrado Evangelho, onde ali no Evangelho, Jesus, né, ali conversando, falando com ela, Jesus vai pegar e vai dizer, né, vai e busca o seu marido. E ela vai dizer que não tem marido. E Jesus ali vai revelar,
né? Ou seja, vai mostrar que conhece ela. E ele vai dizer verdadeiramente, agora você disse uma verdade, você não tem marido e o que tens não é seu. Ou seja, aqui essa realidade do marido, da vocação esponsal, tem a ver justamente o quê? Com aquilo que nós nos unimos. Veja, essa mulher já tinha tido 5 maridos, estava no 6º, né? Ou seja, buscando sentido para a sua vida e continuava ainda no erro, continuava ainda vazia, continuava ainda sem sentido, né? E aqui o marido em si não quer dizer somente a vocação matrimonial dessa mulher ou dessa vida, né, conjugal errada que essa mulher vivia, mas aqui o marido ele representa os ídolos, representa os vícios, representa os pecados. Por isso que se a gente não tem um verdadeiro sentido para a nossa vida, a gente fica se migrando de lugar para lugar, buscando uma coisa achando que aquilo vai nos realizar. Não realiza, vem o vazio e a gente começa a buscar outra coisa. E assim nós podemos viver a vida inteira buscando coisas para tentar nos realizar e vamos continuar no vazio. Porque se nós saímos de Deus, o que nos complementa é o próprio Deus, porque dele nós saímos e para ele nós devemos voltar. Por isso que a liturgia de hoje, e Cristo ele vai nos chamar a atenção sobre isso, né? Para onde está indo a nossa vida? Qual é o sentido verdadeiro da vida humana, da nossa vida, da nossa vocação? Né? Porque se nós não tivermos claro na nossa mente que o reino dos céus é o sentido da nossa vida, nós não vamos realmente viver o Evangelho nessa terra, porque o Evangelho é o caminho para se alcançar o reino dos céus. E é por isso que, se nós olharmos ali, no decorrer do Evangelho, Jesus continua dialogando com essa mulher. E ali depois, Jesus ele vai falar, né, sobre a adoração a Deus. E ali é interessante que depois que Jesus Cristo oferece essa água viva, essa mulher ela vai ali fazer um questionamento, dizendo que os samaritanos adoram em tal monte, que é o Monte Garizim, e os judeus em Jerusalém. Né? E Jesus ele vai dizer que vai chegar um momento que nem se adorará o Pai, nem em um monte, nem no outro. Né? Porque o Pai ele procura os adoradores que adoram em espírito e em verdade. O que significa adorar em espírito e verdade? Isso significa o caminho, porque a adoração representa o cumprimento principalmente do primeiro mandamento, mas não só do primeiro, mas de todos os mandamentos da lei de Deus. A adoração nada mais é, a adoração a Deus nada mais é do que a união da nossa vontade com a vontade de Deus. Isso é a verdadeira adoração. Por isso que Jesus Cristo ele vai justamente dizer, né, isso, né, que o Pai procura adoradores que adoram em espírito, ou seja, em espírito, que o espírito é o âmbito mais profundo do ser humano, representado também pelo coração. Porque quando nós adoramos Deus de todo o nosso ser, do mais profundo do nosso ser, de todo o nosso coração, aí sim nós conseguiremos amar a Deus também com toda a nossa força, com todo o nosso esforço. Assim nós vamos adorando em verdade. Em verdade significa com atitudes verdadeiras de adoração. E a atitude verdadeira de adoração é justamente o cumprimento do mandamento, a prática do Evangelho, a prática da vida nova em Cristo. É assim que nós devemos viver. Por isso que Jesus ele fala, os adoradores que adoram em espírito e em verdade, porque nós não será mais adorado no monte tal ou no monte tal, mas sim na nossa própria vida. Deus quer habitar em nós. E a habitação de Deus em nós, isso já é um gesto de adoração. É claro que nós precisamos adorar o Santíssimo Sacramento. Nós precisamos aprender, né, a adorar a Deus, escolhendo Ele em detrimento do pecado. Precisamos sim, né? Porque inclinar o nosso amor a Deus é adorá-lo. Mas precisamos ter uma atitude concreta de conversão, de mudança de vida, de abandonar a vida velha para viver uma vida nova em Cristo. É por isso que Jesus Cristo ele nos chama a atenção sobre o meio de alcançar a vida eterna,
que é sim essa prática do Evangelho, adorar a Deus em espírito e em verdade, do mais profundo do nosso ser. Por isso que a liturgia de hoje nos pergunta qual é o sentido da nossa vida, porque onde está o nosso tesouro, estará o nosso coração. Se o nosso tesouro é o reino dos céus, é no reino dos céus que estará o nosso coração, o nosso espírito. E aí sim nós adoraremos em verdade, com verdadeiras atitudes de adoração, de cumprimento da lei de Deus, de imitação do próprio Cristo, de vivência do Evangelho. E na última parte do Evangelho fala de uma missão. Jesus ele vai falar sobre essa própria realidade, que nós somos chamados para a colheita, e nós somos chamados para sermos trabalhadores dessa colheita, mas esses trabalhadores da colheita que dão continuidade à obra que outros começaram. Então, o que nós estamos fazendo hoje nada mais é do que colher aquilo que outros plantaram. E aí Jesus ele nos faz esse questionamento, ou seja, essa é a nossa missão, de colher almas para o reino dos céus. E o questionamento que Jesus Cristo faz a cada um de nós hoje é sobre essa missão. Se nós estamos exercendo essa missão de colher almas para o reino dos céus. Se nós estamos verdadeiramente dando continuidade à obra que outros começaram. A obra que outros começaram, porque um grande problema que nós temos hoje na igreja é aquele problema que sai um padre, entra outro, aí o que entra muda tudo que o outro fez. Entra um coordenador, sai outro, o que entrou muda tudo que o outro fez. E a gente não tem uma pastoral de continuidade. Isso é um mau entendimento daquilo que é a missão da igreja, porque a missão de cada um de nós é colher. E se é colher, significa que outros plantaram. Mas veja, outros que virão depois de nós só poderão colher se nós fizermos o nosso bom trabalho no dia de hoje, porque os outros que virão darão continuidade ao nosso trabalho. Por isso que nós precisamos entender a nossa missão, a nossa forma de colher almas para o reino dos céus, porque essa é a missão da igreja, a missão de cada um de nós. Por isso que a liturgia de hoje, ela nos chama a essa reflexão sobre o sentido da nossa vida. Qual água eu estou bebendo? A água suja que o mundo me dá? A água suja que eu sujo dos meus prazeres? Ou a água suja que o demônio me dá? Ou é a água viva que Cristo me oferece a cada dia, que é a graça, que é o Espírito Santo. Por isso que na segunda leitura, São Paulo, na carta aos Romanos, ele vai nos chamar a atenção sobre algo muito bonito. E ele vai dizer assim: e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, dessa água que nos foi dada. Por isso que Jesus Cristo diz: quem beber da água que eu der, dele jorrará uma fonte para a eternidade. Ou seja, aquele que bebe a água, aquele que busca Cristo e se abre à graça, ao Espírito Santo, esse tem realmente uma certeza viva e concreta no seu coração, no seu espírito, de buscar unicamente o reino dos céus. E quando nós temos uma busca do reino dos céus, nós buscaremos também viver segundo esse caminho que nos leva ao reino. E nesse caminho, vivendo o Evangelho, nós vamos, com certeza, exercer a nossa missão, a nossa vocação, o dom particular. E, é claro, essa grande missão de colher, de salvar almas para o reino dos céus. Por isso que termino aqui com uma frase de um filósofo, que é aquele que muitos cristãos não gostam, porque falou que Deus morreu. Quando Nietzsche fala que Deus morreu, ele está unicamente constatando uma coisa que a sociedade da sua época estava vivendo. Deus, para aquelas pessoas, havia morrido, porque elas diziam que tinham fé, mas elas viviam como se não tivesse fé. E Nietzsche ele fala uma coisa muito interessante, que Viktor Frankl cita também em uma das suas obras, Sede e Sentido. Nietzsche dizia: quem tem um porquê, supera e suporta qualquer para quê. Isso significa o quê? Se nós temos uma meta, que é o reino dos céus, nós vamos suportar qualquer
coisa para alcançar essa meta que nós desejamos. Que nós possamos refletir sobre a nossa meta, sobre o sentido verdadeiro da nossa vida, para que nós possamos realmente viver segundo essa meta, que possamos exercer a nossa missão, que nós possamos realmente sermos esses adoradores em espírito e em verdade, os adoradores que o Pai procura, esses que jorram uma fonte para a eternidade, esses que buscam o reino dos céus acima de qualquer coisa e, é claro, vivem o Evangelho para assim permanecer no caminho e exerce a missão de colher almas para o reino dos céus. Que nós possamos ter esse encontro hoje com Cristo e permitir com que Ele nos mostre aquilo que são aquelas coisas erradas da nossa vida, para que assim nós possamos abandonar as uniões, que nos fazem mal, com os vícios, com o pecado, com pessoas que não nos levam para o céu, que possamos nos unir mais a Cristo, o esposo da igreja, aquele que nos dá a água viva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.